Depois que nos conhecemos por acaso numa cafeteria modesta do centro, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu era apenas uma atendente simples, com os pés no chão e o coração desacreditado do amor. Ele entrou vestindo um terno sob medida, exalando poder e gentileza ao mesmo tempo. Ninguém ali imaginava que aquele homem tão elegante escolheria alguém como eu para compartilhar sua vida. E ainda menos que ele fosse um dos empresários mais ricos do país. Nos dias que se seguiram, ele voltou diversas vezes ao café, sempre procurando uma desculpa para conversar mais comigo. Aos poucos, fui percebendo que havia algo diferente em seus olhos quando falava comigo, um brilho de interesse real que me desconcertava. Recusei os convites para jantar mais de uma vez, achando que era apenas um capricho passageiro. Mas sua insistência delicada e seu jeito respeitoso foram me conquistando. Até que, sem perceber, eu já sonhava acordada com o toque da sua mão. O pedido de casamento veio rápido, talvez mais do que eu esperava. Ele dizia que não queria perder tempo, que a vida já tinha sido solitária demais sem mim. Eu aceitei, com o coração disparado, tentando entender se tudo aquilo era mesmo real. Em menos de um mês, estava morando em uma mansão cercada de luxo, onde cada detalhe me lembrava o quanto minha vida tinha mudado. Mas junto com as joias, as roupas caras e os jantares em Paris, vieram também os olhares desconfiados da família dele. Aos poucos, fui percebendo que o luxo não apagava as inseguranças que cresciam dentro de mim. As comparações com suas ex-namoradas sofisticadas, os comentários velados nas festas da elite e o medo constante de não estar à altura daquela nova realidade começaram a me sufocar. E então veio a pergunta que não queria calar. Será que ele me amava de verdade ou eu era apenas uma fantasia de conto de fadas para completar seu mundo perfeito? Nunca imaginei que um pedido de café pudesse mudar o rumo da minha existência. Naquela manhã chuvosa, eu usava o mesmo uniforme apertado e o sorriso forçado de sempre, servindo pessoas apressadas que nem olhavam no meu rosto. Mas ele olhou. Com olhos profundos, quase inquisidores, pediu um cappuccino e, ao receber a xícara, segurou minha mão por um segundo a mais do que o necessário. Um arrepio inesperado subiu pelas minhas costas, e por um instante, esqueci que estava no meio do expediente. Era como se, de repente, o mundo tivesse parado, e só existíssemos nós dois ali. Ele começou a aparecer todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo balcão. Terno impecável, perfume marcante, e uma conversa que me fazia rir como há muito tempo eu não ria. Não era só bonito, ele era diferente de todos os homens que já tinham passado pela minha vida. Me ouvia com atenção, fazia perguntas sobre mim, sobre meus sonhos, como se importasse de verdade. No começo, achei que fosse só mais um homem entediado querendo brincar com alguém mais simples. Mas ele nunca ultrapassava os limites, e isso me desconcertava ainda mais. As colegas do café começaram a comentar, achando graça da minha situação. Diziam que eu estava tirando a sorte grande, que era só aceitar um convite e ver onde aquilo ia dar. Mas eu tinha medo. Medo de me iludir, medo de que aquilo tudo fosse uma armadilha disfarçada de charme. Quando ele finalmente me chamou para jantar, minha primeira reação foi negar. Disse que não podia, que não era apropriado. Ele apenas sorriu, como quem sabe que a recusa não era definitiva. Tudo bem, eu volto amanhã, respondeu, e saiu como se tivesse certeza de que eu diria sim em breve. E eu disse. Na terceira vez que ele insistiu, aceitei o convite. Escolhi meu melhor vestido, um simples tubinho preto emprestado da vizinha, e fui ao encontro como quem caminha para um abismo. O restaurante era elegante, cheio de luzes suaves e música ambiente, um cenário que nunca tinha vivido. Conversamos por horas, rimos, trocamos confidências, e ele me fez sentir bonita de um jeito que ninguém nunca tinha feito antes. Quando me deixou em casa, apenas encostou o rosto no meu, respirando perto da minha pele, sem nem tentar me beijar. Aquela sutileza mexeu mais comigo do que qualquer ousadia. Depois daquela noite, tudo aconteceu muito rápido. Ele começou a me buscar no trabalho, mandava flores, me levava para passeios que eu só via em novelas. Às vezes, eu me pegava olhando meu reflexo nos vidros dos carros de luxo que ele dirigia, tentando reconhecer a mulher que estava ali. Era eu, mas ao mesmo tempo, não era mais. Eu estava mudando, mesmo sem querer. E então, um dia, ele me olhou com uma intensidade diferente, segurou minha mão e disse: "Quero você comigo para sempre." Meu coração parou. O pedido de casamento veio em seguida, com um anel que mais parecia uma joia de rainha. Me senti dividida entre o medo e a felicidade.
Eu não tinha família, não tinha posses, nem títulos. Era só uma garota comum com um passado comum. E ele era tudo o que eu nunca imaginei alcançar. Mas havia verdade nos olhos dele, e isso foi o que me fez aceitar. Em menos de um mês, minha vida deu uma reviravolta completa. Saí do quartinho apertado de aluguel para uma mansão com piso de mármore e janelas que davam para jardins imensos. A mansão parecia um mundo à parte. Meus pés afundavam em tapetes caros, os corredores tinham cheiro de flores frescas, e as roupas que apareciam no meu closet pareciam ter saído de vitrines de revista. No começo, tudo era um sonho. Mas aos poucos, comecei a sentir os olhares. As empregadas me observavam com curiosidade silenciosa, as visitas da elite comentavam baixinho, e a família dele, a família dele me examinava como se eu fosse uma intrusa. Era como se todos estivessem esperando o momento em que eu falharia. Mesmo assim, eu tentava me adaptar, sorria, aprendia o nome dos talheres, decorava etiquetas e modos. Ele me incentivava, dizia que eu era perfeita, que não precisava mudar. Mas uma parte de mim sabia que aquela não era a minha realidade de origem. E essa consciência às vezes doía. No fundo, uma dúvida se instalava, crescendo devagar. Será que ele me amava de verdade, ou me via apenas como uma fantasia exótica em meio ao seu mundo impecável? Logo nos primeiros dias como esposa, percebi que ser rica não era o mesmo que ser aceita. Eu podia usar as roupas mais caras, me sentar à mesa com gente importante, brindar com champanhe francês, mas os olhares continuavam ali. Disfarçados, calculados, carregados de julgamento. A mãe dele, sempre sorridente em público, me oferecia conselhos que pareciam críticas disfarçadas. Você é linda, querida, mas não precisa exagerar no perfume, sabe? Ou então, na próxima vez, tente sorrir menos, fica mais elegante. Eu engolia tudo com classe, mas por dentro, ardia. Ele, no entanto, parecia alheio a tudo isso. Fazia questão de me exibir, me elogiava em voz alta, me chamava de minha rainha na frente de todos. Eu tentava acreditar que aquele amor era suficiente para sustentar tudo, mas o vazio em certos momentos era difícil de ignorar. As festas eram frequentes, e nelas, a cada novo grupo que me era apresentado, vinha também uma nova comparação. Mulheres sofisticadas me analisavam de cima a baixo, homens me cumprimentavam com uma cordialidade distante. Eu era a diferente, a estranha. E todos sabiam disso. Uma noite, durante um jantar importante, ouvi um comentário sussurrado entre risadas contidas. Ele deve estar vivendo uma fantasia de pobre menina rica. Aquilo me feriu. Como uma facada, ainda que disfarçada em seda. Sorri para não desmoronar, mas dentro de mim, algo começou a se quebrar. Comecei a evitar os eventos sociais, fingia dor de cabeça, cansaço, qualquer desculpa para não precisar enfrentar aquele mundo que não era o meu. Ele notou minha mudança, é claro, e me questionou. Disse que sentia minha ausência, que a mulher por quem se apaixonou estava desaparecendo. Fiquei em silêncio. Como explicar que me sentia como uma peça fora do lugar em um quebra-cabeça dourado? Como confessar que, por mais que eu o amasse, às vezes me sentia pequena diante do que me cercava? Era uma mistura estranha de gratidão e angústia. De um lado, o conforto, o carinho, o afeto verdadeiro dele. De outro, a pressão de me moldar para caber em um molde que não era meu. E quanto mais eu tentava me encaixar, mais distante de mim mesma eu ficava. Foi então que ele teve a ideia de me levar para viajar. Disse que queria fugir da rotina, me mostrar o mundo com os próprios olhos, longe dos salões frios e dos sorrisos falsos. Aceitei sem hesitar. Durante a viagem, reencontrei algo que havia esquecido, minha espontaneidade. Caminhávamos de mãos dadas pelas ruas de cidades que eu só conhecia de revistas, ríamos de coisas simples, provávamos comidas locais em bancas de rua. E ali, longe de tudo, eu voltei a acreditar que talvez aquele amor fosse mais forte do que qualquer julgamento. Mas ao voltarmos, tudo voltou também. Os olhares, os convites carregados de intenção, os almoços em família onde eu era sempre a última a ser ouvida. Comecei a notar uma presença constante nas festas. Uma mulher alta, loira, de postura impecável. Falava com todos, especialmente com a mãe dele. E sempre que eu me aproximava, os sorrisos diminuíam. Quando perguntei quem era, ele hesitou. Uma amiga antiga da família, disse, desviando o olhar. Foi a primeira vez que senti um calafrio por algo que ele disse. A tal amiga parecia estar em todos os lugares.
Uma vez, a encontrei na escadaria da mansão, sozinha, como se soubesse exatamente onde pisar. Me cumprimentou com um sorriso cortês, frio, e disse: "Você tem muita sorte." Não respondeu quando perguntei o que queria dizer com aquilo. Depois daquele dia, comecei a reparar nos silêncios do meu marido, nos horários que ele passava fora, nas ligações que atendia sussurrando. Talvez fosse só paranoia. Ou talvez, eu estivesse prestes a descobrir que o luxo podia esconder segredos ainda mais perigosos. E então, uma noite, abri a porta do escritório sem bater. Ele estava lá, de costas, com o telefone no ouvido. Ao me ver, desligou imediatamente. Sorriu, mas seus olhos não acompanharam o gesto. Algo tinha mudado, e eu sabia que, dali em diante, nada mais seria igual. O que antes era um conto de fadas começava a revelar suas rachaduras. E eu estava pronta para descobrir até onde aquele amor resistiria à verdade. Nos dias seguintes, a sensação de desconfiança crescia como uma sombra que eu não conseguia ignorar. Ele continuava atencioso, mas havia uma pressa diferente em seus gestos, como se quisesse encerrar as conversas rapidamente ou evitar meu olhar por tempo demais. Passei a observar pequenos detalhes: camisas com cheiro de perfume feminino diferente do meu, mensagens que ele apagava assim que eu me aproximava, e reuniões noturnas que se estendiam mais do que o habitual. Meu coração queria negar, mas minha intuição gritava em silêncio. A amiga da família se tornava presença cada vez mais constante. Ligava para ele com frequência, e mesmo quando atendia na minha frente, sua voz ficava mais baixa, mais contida. Quando perguntei diretamente se havia algo entre eles no passado, ele disse apenas: "Foi antes de você." E completou com um beijo na testa, como quem tenta apagar uma dúvida com afeto. Mas aquilo não me bastava. Não mais. O amor, por mais intenso que fosse, não sobrevivia à ausência de confiança. E eu sentia que algo estava sendo escondido de mim. Tentei conversar, abrir meu coração, contar como me sentia perdida entre dois mundos. Ele me ouviu em silêncio, como sempre fazia, mas naquele dia não disse nada. Nem uma palavra. Levantou-se, caminhou até a janela e ficou lá, imóvel. A ausência de resposta doeu mais do que qualquer verdade amarga. Eu queria gritar, mas a elegância do ambiente me calava. Sentia-me presa em uma vida que já não sabia se era minha ou uma fantasia criada por ele. E agora, ameaçada por segredos que eu não compreendia. A distância entre nós crescia. Dormíamos na mesma cama, mas era como se dois oceanos nos separassem. Ele saía cedo, voltava tarde, e o brilho nos olhos que antes me aquecia havia se tornado apenas reflexo de luzes artificiais. Uma noite, fui ao closet em busca de um casaco e encontrei, no fundo de uma gaveta, uma pequena caixa de veludo azul. Abri com mãos trêmulas e encontrei um par de brincos, delicados, caros e claramente novos. Mas não eram meus. E nunca tinham sido. Confrontei-o no dia seguinte. Mostrei a caixa, perguntei sem rodeios: "Para quem são?" Ele hesitou, pela primeira vez visivelmente desconcertado. Tentou inventar uma desculpa, disse que era um presente antigo, que havia esquecido ali. Mas a mentira era óbvia. Pela primeira vez, senti raiva. Uma raiva quente, dolorida, que misturava a decepção com a certeza de que meu conto de fadas estava desmoronando. Ele tentou se aproximar, justificar, mas eu não conseguia ouvir nada além do barulho da minha confiança quebrando. Passei a andar pelos corredores da casa como uma hóspede. As empregadas me evitavam, como se soubessem de algo que eu não sabia. Comecei a me perguntar: será que todos ali sabiam da verdade, menos eu? A mulher loira, aquela presença constante e desconcertante, parecia cada vez mais à vontade no meu espaço. Um dia, encontrei um lenço dela sobre o piano. Um lenço com seu perfume. E entendi que ela não estava apenas se aproximando. Ela já estava dentro. Dentro da minha casa, da minha rotina, e talvez do coração dele. Era cruel pensar que todo aquele luxo, toda aquela mudança de vida, podia ter sido construída sobre uma mentira. Talvez eu tenha sido apenas um enfeite exótico, uma novidade que ele cansou de exibir. Ou talvez, ele estivesse dividido, preso entre um passado confortável e um presente que exigia mais do que ele podia dar. De qualquer forma, eu precisava descobrir a verdade com meus próprios olhos. Não adiantava mais esperar explicações. Era hora de agir, e eu faria isso à minha maneira, com a força de quem já teve pouco e sobreviveu. Na manhã seguinte, me arrumei com calma.
Usei um vestido que ele adorava, passei meu perfume preferido e desci para o café como se nada estivesse acontecendo. Mas por dentro, eu estava preparada. Sabia que, naquela noite, eu iria até o fim. Iria descobrir onde ele realmente passava suas horas. Iria segui-lo, mesmo que isso me levasse a encarar uma verdade dolorosa. Porque, às vezes, amar é ter coragem de encarar o que se teme. E eu precisava saber se ainda havia lugar para mim no coração daquele homem. Esperei a noite cair com o coração apertado e os sentidos em alerta. Quando ele saiu dizendo que iria a uma reunião rápida, eu já estava pronta. Peguei um táxi comum, segui o carro dele à distância, e a cada rua que dobrava, meu peito se contraía ainda mais. O trajeto me levou a uma área nobre da cidade, mas não até um escritório. Ele estacionou diante de um prédio discreto, de fachada espelhada. Vi quando desceu, olhou ao redor, e entrou no saguão sem hesitar. Meu coração já sabia o que eu ainda fingia não saber. Esperei alguns minutos antes de me aproximar. Entrei no prédio com passos firmes, tentando parecer natural. Falei com o porteiro, inventei uma desculpa qualquer, e ele, distraído, apontou o andar. Peguei o elevador com as mãos geladas. Cada número que se acendia parecia um sinal do destino. Quando a porta se abriu, caminhei até a única porta entreaberta do corredor. Ouvi vozes abafadas. Duas. Uma masculina, uma feminina. E então, uma risada que reconheci. Aquela risada dela. A mulher loira, a amiga. Empurrei a porta devagar, só o suficiente para ver. Lá estavam eles, sentados lado a lado, com taças de vinho e uma expressão que não deixava margem para dúvidas. Não havia beijos, nem carícias explícitas. Mas havia intimidade. Conexão. Uma conversa que transbordava cumplicidade. Doeu mais do que se os tivesse pego num ato impensado. Porque aquilo era pior. Era o tipo de laço que se constrói com o tempo, com lembranças, com promessas silenciosas. Saí dali sem ser vista. Não chorei. Ainda não. Passei o resto da noite andando pela cidade. Sem rumo, sem destino, tentando entender onde foi que me perdi. Quando cheguei em casa, já de madrugada, ele estava me esperando. Parecia nervoso, com a gravata solta e os olhos cheios de perguntas. Onde você estava? Ele perguntou. Eu respirei fundo e respondi. Onde você nunca imaginou que eu teria coragem de ir. Ele entendeu. Ficou em silêncio. Um silêncio que dizia tudo. Não pedi explicações. Não naquela hora. Porque já não adiantavam mais. Nos dias que se seguiram, ele tentou se reaproximar. Disse que nada aconteceu, que ela era apenas alguém do passado, que não significava nada. Mas era tarde. A confiança que eu tinha depositado cegamente nele agora estava em pedaços. E não era só sobre ela. Era sobre tudo. Sobre o mundo em que me enfiei sem me perguntar se era o que eu realmente queria. Sobre os meus valores, a minha essência, a mulher que eu era antes de tudo aquilo. E que agora, eu precisava reencontrar. Com calma, comecei a arrumar minhas coisas. Não fiz escândalo, não gritei, não chorei. Apenas decidi. E na noite em que saí daquela mansão pela última vez, levei comigo apenas o que era meu, minha dignidade e minha coragem. Ele tentou impedir, claro. Disse que me amava, que poderíamos superar juntos. Mas amor, eu aprendi, não sobrevive quando se perde o respeito. E eu já não podia viver num lugar onde não me sentia vista por completo. Não bastava ser amada. Eu precisava ser escolhida. Todos os dias. Voltei para minha antiga vida com um olhar diferente. Já não era a mesma moça do café, mas também não era mais a mulher deslumbrada pelos tapetes de mármore. Era alguém que havia vivido o luxo e conhecido suas sombras. Alguém que aprendeu, com dor, que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é quando ninguém está olhando. Recomecei do zero, e a cada passo, sentia que reconstruía não apenas minha rotina, mas minha alma. Meses depois, recebi uma carta dele. Não era um pedido de volta. Era uma confissão. Ele dizia que me amava, sim, mas que nunca soube como lidar com a culpa de não ter deixado o passado para trás. Que me admirava, que eu era maior do que ele imaginava. E que talvez, no fundo, eu fosse a única verdade em meio à vida de aparências que ele levava. Guardei a carta numa gaveta. Não para lembrar da dor, mas para nunca esquecer da mulher que fui capaz de me tornar depois dela.
O som da terra batendo sobre o caixão ainda ecoava na minha mente quando voltei para casa. Cada passo pela sala parecia mais pesado do que o anterior, e o silêncio que me envolvia era quase cruel. A casa, que um dia foi cheia de risos e conversas, agora parecia um mausoléu de memórias. As flores do velório ainda estavam sobre a mesa da sala de jantar, e o cheiro adocicado me dava náuseas. Não consegui tirá-las. Não naquele dia. Meu corpo andava por inércia, mas minha alma ainda estava enterrada com ela, minha filha, meu bem mais precioso. Ele estava sentado no sofá, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas, a cabeça baixa. Não chorava, mas seu silêncio gritava mais alto que qualquer lamento. Pela primeira vez, reparei nos ombros dele, na curva do pescoço, no modo como seus dedos apertavam um ao outro. Não era o genro, naquele momento. Era apenas um homem devastado, tão perdido quanto eu. Algo dentro de mim se apertou, uma mistura de compaixão, dor e algo que eu não soube nomear. Um desconforto estranho, quase íntimo. Sentei-me devagar ao lado dele, mantendo uma distância segura. Não trocamos palavras. Apenas ficamos ali, como duas almas naufragadas dividindo o mesmo bote. A noite caiu sem que percebêssemos, e a escuridão nos envolveu como um manto. O relógio marcava quase meia-noite quando ele falou pela primeira vez. Eu ainda espero ela entrar por aquela porta. Minha garganta fechou. Não consegui responder. Apenas encostei minha mão sobre a dele, um gesto instintivo. Ele não recuou. O toque dele era quente, firme, mas trêmulo. Foi só então que percebi o quanto estávamos sozinhos no mundo. Sem ela, nada fazia mais sentido. As pessoas tinham ido embora depois do enterro, deixando para trás os abraços protocolares, as palavras vazias de consolo e a louça suja. Ficamos nós dois, órfãos da mesma mulher. A dor era diferente, mas o vazio era o mesmo. Ele era o último elo que me restava com a minha filha. E talvez, por isso mesmo, eu não tenha recuado quando nossas mãos permaneceram unidas tempo demais. Subimos as escadas em silêncio, cada um para seu quarto. Mas, antes de fechar a porta, virei-me para vê-lo mais uma vez. Ele estava parado no corredor, olhando para o porta-retratos com a foto dela. A luz amarelada do abajur refletia nas lágrimas que finalmente caíam de seus olhos. Senti um nó na garganta. Entrei no meu quarto e chorei até adormecer. A imagem dele parado ali me acompanhou no sono, como se algo estivesse sendo costurado entre nós sem permissão, um laço feito de dor compartilhada. Nos dias seguintes, a rotina se resumia a poucas palavras, muitos silêncios e olhares prolongados. Dividíamos o café da manhã como dois estranhos íntimos. Eu passava mais tempo observando do que falando. O modo como ele mexia o açúcar na xícara, como olhava para a cadeira vazia à mesa, tudo me tocava de forma estranha. Era como se estivéssemos nos redescobrindo em meio à ausência dela. Às vezes, ele sorria com um canto da boca ao lembrar de alguma história, e aquilo me doía mais do que o choro. Comecei a me pegar esperando os momentos em que ele aparecia. Um ruído na escada, o ranger da porta, o som do chuveiro. Minha pele reagia a essas pequenas presenças, como se minha alma estivesse acordando de um longo inverno. Me sentia culpada por isso. Como podia, em tão pouco tempo, meu corpo desejar o calor de alguém que era, até dias atrás, apenas o marido da minha filha? Mas o desejo não é racional. Ele nasce das frestas, do inesperado, da dor que pede abrigo. E dentro de mim, algo estava se aquecendo novamente. Naquela noite, enquanto lavávamos a louça juntos, nossos braços se tocaram por acidente. Foi um choque elétrico, pequeno, mas suficiente para que eu parasse por um segundo. Ele também sentiu. Nossos olhos se cruzaram. Não havia palavras. Só o som da água correndo, e nossos corações pulsando alto demais. Desviei o olhar, lavei o último prato e disse boa noite, mas minha voz saiu trêmula. Subi as escadas com o coração acelerado, ciente de que, embora não houvesse acontecido nada, algo havia começado. As manhãs tornaram-se um ritual estranho, quase íntimo. Ele acordava cedo, preparava o café, e eu descia sempre minutos depois, atraída pelo cheiro e por aquela presença silenciosa. As palavras continuavam poucas, mas os gestos diziam muito. Eu notava quando ele puxava minha cadeira com gentileza, quando deixava meu bolo preferido separado no prato, quando enchia minha xícara antes da dele.
Pequenas cortesias que, antes, talvez passassem despercebidas, mas que agora pareciam ter outro significado. A casa, grande e silenciosa, parecia ecoar lembranças. Cada cômodo guardava um fantasma, cada objeto trazia uma memória da minha filha. A escova de cabelo no banheiro, as roupas ainda dobradas no armário, o perfume que persistia nas almofadas do sofá. Ele também evitava entrar no quarto dela. Passava pela porta fechada com um olhar demorado, como quem pede licença ao passado. E eu compreendia. Porque, mesmo em luto, o presente nos empurrava um para o outro, como se estivéssemos sendo levados pela mesma correnteza. Certo dia, encontrei uma caixa de fotos antigas no armário. Sentei-me no chão da sala com elas espalhadas ao redor. Ele se aproximou devagar, sentou ao meu lado e, juntos, revivemos momentos congelados no tempo. Em uma das fotos, minha filha sorria deitada em seu colo, os dois radiantes. Ele segurou a imagem por alguns segundos, com os olhos marejados. E então me olhou, como se buscasse alguma permissão. Toquei sua mão, sem pensar. Um toque suave, apenas para dizer, eu também sinto. Depois daquele dia, passamos a conversar mais. Falávamos de coisas simples, lembranças do passado, planos que nunca se realizaram. Eu gostava de ouvir sua voz, o jeito calmo como ele explicava tudo, como se tivesse medo de quebrar algo. E talvez tivesse mesmo. Porque entre nós havia uma linha invisível, tênue, que nenhum dos dois se atrevia a cruzar. Mas cada dia juntos a tornava mais frágil. Eu sentia isso quando nossos olhos se encontravam e demoravam demais a se afastar. Uma tarde, a chuva caiu pesada, como se lavasse o mundo inteiro. Estávamos na varanda, bebendo chá, observando os pingos escorrendo pelas plantas. Ele falava sobre a faculdade, sobre como pensava em mudar de cidade, recomeçar a vida. Meu coração apertou. A ideia de vê-lo partir me causou um vazio repentino, difícil de esconder. Ele percebeu. Ficamos em silêncio. Então, ele me perguntou, sem rodeios, você gostaria que eu ficasse? A pergunta me pegou desprevenida, mas o que mais me assustou foi a resposta que meu corpo deu antes da minha boca. Assenti, quase imperceptivelmente. E naquele instante, algo mudou. Ele se aproximou um pouco mais. Não o suficiente para me tocar, mas o bastante para que eu sentisse seu calor. Estávamos perigosamente próximos, e o som da chuva parecia abafar qualquer moral que ainda nos segurava. Olhei para suas mãos, depois para seus olhos. Estavam marejados, mas calmos. Cúmplices. Nos levantamos juntos, cada um para seu quarto, mas o corredor entre nós parecia cada vez menor. Comecei a cuidar mais de mim. Arrumava o cabelo, passava um batom discreto, vestia roupas que me faziam sentir bonita. Não era por vaidade. Era porque estar perto dele despertava em mim algo que eu julgava morto há anos. Uma mulher viva, desejante, capaz de se sentir tocada de novo. Às vezes, eu o encontrava me observando discretamente. Quando nossos olhares se cruzavam, ele desviava o olhar, como um menino pego em flagrante. Mas eu via. E sabia. Naquela noite, não consegui dormir. Deitada na cama, com o lençol até o pescoço, minha mente rodava. Eu não sabia se aquilo que estava nascendo entre nós era apenas uma ilusão causada pelo luto ou um sentimento real, profundo, incontrolável. Mas sabia de uma coisa, não era mais possível fingir que não sentia. E quanto mais tentávamos resistir, mais a vida parecia empurrar um para o outro. Era só uma questão de tempo. E o tempo, naquele silêncio compartilhado, parecia cada vez mais disposto a nos trair. Era um fim de tarde frio, o tipo de clima que sempre me deixava nostálgica. Eu havia preparado café fresco e cortado um pedaço do bolo que sobrara do dia anterior. Quando ele desceu as escadas, vinha com os cabelos úmidos e uma blusa de lã escura, o rosto mais sereno do que de costume. Sentou-se à minha frente sem dizer palavra, e começamos a tomar o